Um continente quase tão grande quanto a Europa, coberto por uma camada de gelo com mais de 3 quilômetros de espessura. Do lado de fora, parece imóvel, silencioso, imutável. Mas sob esse gelo, a Antártica não é um deserto morto. É um mundo oculto. E o que acontece lá embaixo pode mudar a vida de todos, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Porque a Antártica não é apenas gelo. É água corrente, montanhas soterradas, lagos escuros, rios sob pressão, rochas quentes, micro-organismos que sobrevivem onde nenhum ser humano conseguiria viver. É também uma espécie de arquivo planetário. Um lugar que preserva o passado e, ao mesmo tempo, pode decidir o futuro. Comecemos por um ponto simples. A Antártica é dividida em duas grandes zonas. A Antártica Oriental é mais alta, mais fria e, em geral, mais estável. A Antártica Ocidental, no entanto, é diferente. Ela repousa em parte sobre rochas abaixo do nível do mar. É como se fosse uma grande bacia coberta de gelo. E quando o oceano penetra sob o gelo, ele pode derretê-lo por baixo. E quando uma geleira começa a recuar nessa área, seu movimento pode acelerar. E aqui está o primeiro motivo pelo qual o mundo pode mudar sob a Antártida: o nível do mar. Muitas pessoas pensam que o gelo só derrete na superfície, devido ao ar mais quente. Mas, na Antártida, o problema geralmente está abaixo da superfície. A água do oceano, relativamente mais quente, pode infiltrar-se sob as plataformas de gelo, aquelas enormes plataformas que flutuam no mar e retêm as geleiras no interior. Se essas plataformas se tornarem mais finas ou se romperem, as geleiras atrás delas fluem mais rapidamente em direção ao oceano. É como remover uma rolha ou um freio. Quando o gelo acaba no mar e derrete, o nível do mar sobe. Mesmo alguns decímetros alteram a linha costeira, aumentam as ondas de tempestade, tornam as inundações em cidades baixas mais frequentes e destroem portos, estradas e sistemas de esgoto. Não é algo distante. É algo que afeta a economia, os seguros, as casas e a infraestrutura. Afeta milhões de pessoas. Mas o que o subsolo tem a ver com isso? Certamente que sim. Porque sob o gelo, há mais do que apenas rocha fria. Em algumas áreas, há calor. A Antártica Ocidental possui áreas de atividade geológica, como uma espécie de grande sistema de fraturas e fendas. Isso não significa que vulcões entrarão em erupção amanhã, mas significa que, em certos locais, a base do gelo está recebendo mais calor do solo. Esse calor pode aumentar o derretimento basal, ou seja, o derretimento de baixo para cima, e pode criar ou alimentar água líquida sob o gelo. E aqui entramos no segundo mundo oculto: a água subglacial. Sob quilômetros de gelo, em muitas áreas, existe água. Não porque o ambiente seja quente, mas porque a pressão é enorme e porque há calor vindo de baixo, além do atrito do gelo em movimento. Essa água não fica parada. Em alguns casos, forma lagos gigantescos. Em outros, flui em canais e rios. É um sistema hídrico invisível, como uma rede de veias sob um corpo. Um dos exemplos mais famosos é um grande lago subglacial, descoberto por meio de radar e medições, que é enorme em tamanho. Mas o realmente importante não é o nome do lago. É a ideia. Se houver água por baixo, o gelo desliza melhor. É como colocar uma película de água sob um trenó. Isso poderia acelerar o avanço das geleiras em direção ao mar. Portanto, sob a Antártida, existe um mecanismo que pode acelerar a perda de gelo. E se essa aceleração ocorrer em um ponto crucial, pode desencadear reações em cadeia. Não é mágica, é física. E essa é uma das razões pelas quais os cientistas estudam a base das geleiras tão de perto. Mas há outro lado, ainda mais perturbador e fascinante. Se existem lagos isolados por milhões de anos, o que vive lá? Em condições extremas, sem luz, com pouquíssimo alimento. Micro-organismos especializados poderiam existir. Não estamos falando de monstros, mas de vida microbiana capaz de sobreviver na escuridão total. Essa pesquisa é importante por dois motivos.
O primeiro é que nos mostra o quão resiliente a vida pode ser na Terra. O segundo é que se torna um modelo para entendermos onde procurar vida em outros lugares, por exemplo, sob o gelo de algumas luas do sistema solar. Assim, sob a Antártida, pode haver um laboratório natural que nos ajude a responder a uma grande questão. Pode a vida existir mesmo onde parece impossível? E não termina aí. Sob a Antártida, há mais do que apenas água e micróbios. Há também montanhas. Parece absurdo, mas sob esse gelo, existem cadeias de montanhas enterradas. Algumas são muito antigas, esculpidas em uma época em que o clima era diferente e a Antártida não era o continente congelado que conhecemos hoje. Essas montanhas influenciam a forma do gelo, a direção de seus fluxos e a velocidade das geleiras. Essencialmente, elas são como obstáculos e canais que guiam o gelo sem que os vejamos. Isso muda a forma como prevemos o futuro. Para entender quanto e como o gelo se moverá, precisamos saber como é o terreno abaixo. Se houver um vale profundo embaixo, o gelo pode fluir como um rio em um leito natural. Se houver uma crista embaixo, ele pode diminuir a velocidade. Portanto, o mapa-mundi abaixo é uma das chaves para entendermos os níveis do mar de amanhã. Muitas pessoas me perguntam como crio sequências de vídeo quando não há filmagens reais. Neste projeto, também usei a inteligência artificial Clean para gerar vários clipes. Se você quiser experimentar, encontrará o link na descrição. E agora chegamos a um ponto crucial. A Antártida não é apenas um risco. É também um arquivo. Dentro do gelo, existem camadas que se acumularam ano após ano, durante centenas de milhares de anos. Cada camada preserva vestígios da atmosfera passada, como bolhas de ar aprisionadas. Essas bolhas são literalmente amostras de ar antigo. Ao analisá-las, os cientistas reconstruem a quantidade de CO2 existente, como era a temperatura e como os ciclos climáticos mudaram. Isso significa que a Antártida nos permite entender o que acontece quando o planeta muda. E esse conhecimento não é teórico. Ele nos ajuda a construir modelos climáticos mais precisos, a compreender os riscos reais e a tomar decisões melhores. Portanto, em certo sentido, sob a Antártida reside uma espécie de memória do mundo. E essa memória nos diz algo. O clima pode mudar rapidamente quando certos equilíbrios são perturbados. Agora, vamos ao presente. Porque se a Antártida pode mudar o mundo, não é apenas para a ciência, mas também para a geopolítica. A Antártida é regulamentada por um tratado internacional, que, de forma bem simples, limita a militarização e administra a pesquisa. É um equilíbrio delicado. Hoje, a Antártida é difícil de explorar. É cara. É remota. É extrema. Mas, à medida que o mundo muda e as tecnologias melhoram, cresce a tentação de ver esse continente como uma reserva. E aqui precisamos ser claros. Hoje, falar sobre extração e recursos é mais uma questão política e de futuro do que uma realidade prática em larga escala. Mas o interesse existe. E quando uma área se torna mais acessível, o interesse aumenta. Depois, há a água. Parece paradoxal, mas em um mundo com estresse hídrico cada vez maior, o gelo pode se tornar um recurso dos sonhos. Não é fácil de transportar, não é econômico, e não é uma solução fácil. Mas a própria ideia muda as tensões. Porque quando algo é enorme e precioso, mais cedo ou mais tarde alguém tentará se aproximar. E em meio a tudo isso, existe outra dimensão. A Antártida como uma plataforma científica única. Por exemplo, é um dos melhores lugares do mundo para procurar meteoritos. O gelo, ao se mover, pode concentrar rochas espaciais em certas áreas, e o fundo branco facilita sua localização. Cada meteorito é uma mensagem do sistema solar primitivo. Estudar essas rochas significa entender como os planetas se formaram, de onde vem a água e como certos elementos foram distribuídos. E depois ao céu. A Antártida, com seu ar seco e frio, é um lugar excepcional para certas observações e experimentos especiais. Existem instrumentos que usam o gelo como meio de detectar partículas quase impossíveis de capturar. Esta é ciência avançada,
mas com um resultado concreto: entender o universo para entendermos a nós mesmos e aprimorar tecnologias, métodos de medição que serão úteis em outros lugares. Portanto, sob a Antártida não significa apenas sob o gelo. Significa também sob a superfície das coisas, sob o que parece imóvel. Mas voltemos à questão central. Como o mundo realmente poderá mudar nos próximos anos? O ponto mais direto é a estabilidade do gelo da Antártida Ocidental. Se ele perder massa mais rápido do que o esperado, o nível do mar poderá subir mais rapidamente do que em muitas costas pronta para resistir. Isso pressiona cidades, portos e economias. Aumenta a migração interna, as tensões e os custos enormes. O segundo ponto é que entender o que acontece sob o gelo torna as previsões mais precisas. E previsões mais precisas mudam as decisões. Onde construir, o que proteger, como projetar barragens, como planejar seguros, como gerenciar emergências. A ciência aqui não é mera curiosidade, é um guia prático. O terceiro ponto é que a Antártica está se tornando cada vez mais um símbolo, um teste. Se o mundo conseguir protegê-la, também poderá gerenciar a cooperação, as regras e os limites. Se, no entanto, ela se tornar uma arena competitiva, o que acontecer lá poderá prenunciar futuros conflitos por recursos e territórios extremos. E há um ponto final, mais sutil, mas importante. A Antártica nos força a pensar grande, porque nos mostra que o planeta tem partes que parecem distantes, mas estão conectadas a tudo mais. Sob aquele gelo existe um sistema que reage ao oceano, ao calor, à pressão, às mudanças na atmosfera. É um equilíbrio enorme, mas não infinito. A Antártica não é um lugar distante, é uma alavanca do mundo. Sob esse continente, oculto na escuridão e no silêncio, reside um mecanismo capaz de elevar o nível do mar, remodelar o litoral, transformar economias, alterar interesses políticos, revelar formas de vida extremas, preservar a memória climática e indicar nosso futuro. E talvez esse seja justamente o seu ponto mais forte. O continente que parece mais imóvel de todos é um dos que possuem maior potencial de transformação no destino do planeta. Não o vemos, mas ele está em ação. Sob a Antártida jaz o passado da Terra, e talvez também uma parte do nosso futuro.